quero ler a Escritura Sagrada no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. Queridos, livro de aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te glorifico, Senhor. Que esta palavra seja primeiramente para a glória do teu nome, e que depois, Senhor, venha produzir fé em nosso viver, e que esta fé, Senhor, venha redundar para louvor e glória do teu santo nome. Senhor, fala aquilo que tu queres falar, e não aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. Fala, Senhor, porque nós necessitamos ouvir a tua voz. Senhor, me utiliza como um canal, como um vaso, Senhor, um vaso de barro como sou, para que a tua igreja seja edificada, Senhor, para que a tua igreja seja abençoada, para que os fracos e aqueles, Senhor, que estão com os joelhos trementes venham ser fortalecidos. Senhor, repreende o inimigo, ó Deus, repreende o adversário e nos concede a tua vitória. Amém? Quem crê no milagre, diga graças a Deus. Queridos, eu quero nesse livro de aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ficar pautado na segunda parte desse texto, que diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Através da palavra, seja ela verbalizada, falada ou escrita, o homem, ele tem o poder de criar mundos de paz ou mundos de guerra. Através da palavra, o homem, o ser humano, ele tem o poder de criar mundos de paz ou mundos de guerra. Se nós formos discorrer pela história, a nossa história, não tão longe, nós vamos ver várias personalidades que fazem parte da nossa história, que marcaram a sua época, que através de autoridade que detinha na palavra, eles construíram situações, eles realizaram muitas coisas. Por exemplo, nós poderíamos falar aqui de Hitler, uma personalidade conhecida por todos. E Hitler, com o seu discurso de que a Alemanha seria para os alemães, de que existia uma raça que era diferenciada e os tais eram os alemães, ele, pelo seu discurso, pela sua oratória, pela empatia com que ele conquistara as multidões, através das suas ordens, ele matou milhares de pessoas.
ele trouxe destruição para muitas vidas. Através da autoridade na palavra, ele traz guerra ao mundo. E isso fica registrado nos anais da história. Nós poderíamos falar também de situações que aconteceram em nosso próprio país. Poderia falar aqui da princesa Isabel, que promulgou a lei imperial de número 3.353, sancionada em 3 de maio de 1888, que deu liberdade àqueles que outrora viviam debaixo da escravidão. Através da palavra escrita, aquela mulher concede um tempo de paz, um tempo de alento para pessoas que viviam subjugadas em escravidão. É claro que se for falar da libertação dos escravos, isso vem acontecendo paulatinamente em meados de 1847, 48 e vem vindo. Mas o que eu quero frisar aqui é isso, é que através da palavra o homem tem poder de construir mundos de paz e também mundos de guerra. Hebreus vai dizer o seguinte, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus foram criados os mundos e tudo o que existe. Tudo o que existe. E se nós pegarmos no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós vemos o Deus Todo-Poderoso nesta ação. E o escritor começa a narrativa do texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Através da palavra, Deus verbalizando, dizendo, falando, Ele traz para esta terra, aonde existia o caos, Ele traz a organização, Ele traz a perfeição, Ele traz o que é bom. Deus, através da palavra, Ele traz no caos, Ele transforma esse caos num mundo perfeito, num mundo bom. E aí Ele coloca o homem para habitar nesse mundo. Ele colocou eu e você para habitar nesse mundo. João vai falar no evangelho que traz o seu nome, João vai falar dessa palavra. João capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele continua falando e dizendo que todas as coisas foram criadas por meio do verbo. Quem é esse verbo? Quem é essa palavra que estava no princípio, que estava junto com Deus, que era Deus? Quem é essa palavra que foi verbalizada, que foi falada, que entrou em ação e trouxe no caos a organização, a perfeição e o que é bom? No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 17, vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele.
Quem é essa palavra? Eu já disse aqui, e João falou no capítulo de número 1 do livro do Evangelho de João. Quem é essa palavra que trouxe luz, a luz que é a vida dos homens? Levante a sua mão e diga assim comigo: Jesus é a palavra. Diga: Jesus é o verbo de Deus encarnado na plenitude dos tempos. Jesus é a palavra. Jesus é a expressão e comunicação da palavra. Ele é tanto encarnado quanto inspirado. Jesus é a palavra que trouxe a organização no caos, que criou todas as coisas, que criou todos os elementos. E dos tais elementos, Deus fez do pó da terra um boneco. Jesus é a vida dos homens, é o Espírito que foi soprado na narina do homem e ele se torna alma vivente. Jesus é a palavra. E nós vivemos em um tempo, em um mundo tão terrível, um tempo de destruição, um tempo de crises, um tempo onde as pessoas se encontram muitas das vezes enfermas, psicologicamente, emocionalmente. A sociedade, ela anda de mal a pior. O que mantém ainda essa terra em equilíbrio é o povo que Deus separou para si, que tem em si a presença do Espírito Santo e detém a palavra de Deus. Em grego, rema significa palavra. No grego é uma série de palavras reunidas em uma sentença, uma declaração da mente de alguém feita com palavras. Nesta noite, você não está aqui por acaso ou por coincidência. Jesus está aqui neste lugar. O Verbo que encarnou está aqui neste local. E Ele é o rema de Deus. A palavra que foi falada como sentença, uma declaração da mente do próprio Todo-Poderoso, feita em palavras. Para quê? Para que haja esperança. Levanta a sua mão comigo e diga assim: ainda há esperança. Se lá no princípio Deus colocou ordem no caos por intermédio da palavra, se o mundo nos dias de hoje anda caminhando para um caos, para uma situação de desequilíbrio, para uma situação que muitas vezes as pessoas olham, meneiam a cabeça e dizem: não tem mais jeito, não vai mais, olha, esse país nós não sabemos no que vai dar. Tem até aqueles que dizem que o Brasil não presta, que o nosso país não presta, e que o mundo não presta, porque os valores estão invertidos. Talvez na sua vida você chegar aqui nessa noite e muitas coisas estão fora do lugar, e por causa de muitas tribulações, de muitos problemas, de muitas adversidades, de coisas que você não tem conseguido encontrar força no seu braço para solucionar, para sanar. As situações que lhe cercam têm se tornado insolúveis, e talvez a sua fé tenha sido enfraquecida por causa disso. Mas eu venho com uma palavra profética de Deus aqui nessa noite. Eu venho com a palavra que é rema.
uma sentença decretada pela mente daquele que falou e aquele que criou os céus e a terra. Eu venho com uma palavra rema para dizer para você: ainda há esperança. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de desistir da caminhada. O sangue pode dar na canela, mas ainda há esperança. Não é tempo de amaldiçoar os céus e nem a terra. Não é tempo de dizer que Deus abandonou e nem perguntar aonde Deus está. Não é tempo de dizer que Deus lhe desamparou ou que Deus não se importa com a sua dor. Eu vim aqui trazendo uma palavra rema, uma palavra que traz uma sentença da mente daquele que criou os céus e a terra. Se você acredita nisso, joga a mão para cima e começa a glorificar a Ele, porque nós não estamos num ambiente qualquer, nós estamos na casa do Todo-Poderoso, nos átrios do Senhor, no tabernáculo do Deus Todo-Poderoso, no santuário, no Santo dos Santos, aonde a glória de Deus se revela. E eu trago uma palavra rema para lhe dizer que Ele já sentenciou aqui nessa noite, já sentenciou que ainda há esperança. Aleluia. Se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena, mas Ele é aquele que renova as forças. Ele é aquele que se manifesta no meio do seu povo nessa noite. Se você der crédito no que eu estou falando aqui hoje, Deus vai mudar a nossa história, o nosso quadro, a nossa situação. Ainda há esperança. Fala comigo: ainda há esperança. Repita de novo: ainda há esperança. Desde o princípio, todas as coisas são sustentadas pela palavra rema do seu poder. Uma sentença da mente daquele que profere pela palavra rema do seu poder. Poder em grego significa dunamis, poder inerente, poder que reside numa coisa ou em algo pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Repete comigo: todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. Todas as coisas desde o princípio, todas as coisas na minha vida, todas as coisas na sua vida, todas as coisas na sua casa, todas as coisas na sua família, todas as coisas no seu trabalho. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida para Ele, porque nós aceitamos o chamado dEle, porque nós confiamos na mensagem dEle. Quantos aqui entregaram a sua vida para o Senhor? Levanta sua mão assim, levanta sua mão, com o coração crê, com a boca se confessa. Com o coração crê, com a boca se confessa. Com o coração crê, com a boca se confessa. Porque enquanto está no seu coração, na sua mente, fica só para você. Mas quando você confessa com a boca, você lança tudo no reino espiritual. E você declara no reino espiritual que a sua fé não é simplesmente uma fé que está no seu interior, mas é uma fé que está no seu interior e você expressa no exterior, porque a fé que está no exterior reflete a sua volta. Com o coração ele se crê, mas com a boca se fala. Nesta noite levante a sua mão para os céus e diga assim: eu creio naquele que me chamou, eu creio naquele que me escreveu no livro da vida. Diga que você crê nele, diga para o inimigo que você crê naquele que te escolheu, naquele que te trouxe aqui, naquele que te inscreveu nos livros, no livro dos salvos, no livro da vida. Você pode verbalizar isso hoje, ou as circunstâncias que te cercam tem ofuscado, tem conseguido te sufocar. Diga para esse irmão que está ao seu lado, como profeta, um querido, diga para ele: Deus está no controle. Diga: Ele sustenta a sua vida pela palavra
do seu poder. É necessário nós termos a convicção. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você tem essa convicção? Você tem a certeza daquele que você serve? Que ainda antes que houvesse dia Ele é, porque foi Ele que declarou haja luz, foi Ele que trouxe a organização naquilo que era caos. Você tem certeza que nas mãos dEle há poder? Você tem certeza que Ele, quando opera, ninguém pode impedir? Você tem essa convicção? Então respira fundo, bata no peito e declara: a minha esperança não vai falhar. Você pode dizer isso? A esperança não vai falhar. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que a esperança não vai falhar. Ele sustenta com a sua palavra, a palavra do seu poder. Como é que Deus se revela? Deus se revela através da sua palavra. Romanos capítulo 1, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Nesta noite é eu que estou pregando. Uma pessoa de nome Anderson, sou eu que estou pregando uma palavra que foi escrita, que foi deixada, que foi registrada há muitos anos atrás. Mas essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. Nós não podemos cair na monotonia, nós não podemos deixar cairmos numa rotina de que a palavra de Deus, toda vez que é falada, é uma repetição de alguns livros. Nós não podemos cair nesse engano de que quando alguém fala, recita uma palavra, é simplesmente uma palavra que alguém escolheu, que alguém achou bonita, que alguém achou que serviria para aquele momento. Não podemos cair neste erro, não podemos cair nesse conceito, numa rotina de que tudo é a mesma coisa. A Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu disse aqui que todas as coisas são sustentadas pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela não fica inerte, ela está reverberando desde quando Deus disse haja luz. Ela operou ontem, ela opera hoje e ela operará eternamente. A palavra de Deus não estagna, a palavra de Deus não fica inerte, a palavra de Deus não fica esquecida. A palavra de Deus, quando sai, procede da boca dele, ela vai e faz o que agrada ao Senhor e não volta para ele, aleluia, sem que faça aquilo que agrada a ele. A palavra de Deus está agindo aqui hoje. Deus me ordenou, me autorizou, colocou no meu coração de ministrar essa palavra aqui nessa noite. Então não seja disperso, não seja desatencioso. Nesta noite pegue a palavra de Deus, agarre a palavra de Deus, porque Jeremias disse: a minha palavra é fogo. A palavra de Deus é fogo, e nesta noite o fogo de Deus está aqui. O fogo é ambivalente, ele aquece, ele queima, mas para aqueles que estão no altar do Senhor, o fogo não queima, aleluia. O fogo aquece, ele queima de uma forma espiritual, mas para a elevação do espírito. Mas os demônios, os principados tremem diante dessa palavra. Então agarre o fogo, agarre a palavra, tome posse dela, porque eu não estou aqui num conto de carochinha, eu não estou aqui recitando qualquer livro de qualquer escritor renomado da nossa época. Não, Augusto Cury é um grande homem, tem grandes livros, mas a escritura sagrada está acima dela. A palavra de Deus está acima desses livros. Eu não estou falando de homens renomados da história, homens que escreveram grandes coisas como Monteiro Lobato. A palavra de Deus está acima dos escritores desta terra. Agarre o fogo nessa noite, cutuque o irmão que está do seu lado e diga para ele: a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus sustenta. Olha para ele e fala assim: não deixa passar não, agarre o fogo, agarre o fogo, segure a palavra, porque ela te sustenta com poder. Bate assim no peito e diga: a palavra de Deus
me sustenta com poder. Deus se revela através da sua palavra. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus. Deus dá um brado e diz: Abraão, sai do meio da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostro. Abraão ouviu uma voz, não viu imagem, mas ouviu uma voz. Abraão creu naquela voz, e Abraão foi, aleluia, foi confirmada a sua fé foi imputada como justiça. Deus leva Abraão e cumpre a promessa na vida de Abraão. Deus se revela através da palavra. O que eu estou querendo dizer é que Deus está se revelando para nós aqui nesta noite, através da sua palavra. E o que Ele está dizendo? Que, aleluia, Jesus é a palavra que trouxe organização no caos, perfeição no caos, o que é bom no caos. O que João está dizendo, que era Jesus que estava no princípio com Deus, a palavra que trouxe organização no caos, perfeição no caos, tudo que é bom no caos. Jesus se revela por intermédio da sua palavra. Deus se revela por intermédio da sua palavra. Deus nos salva pela sua palavra, aleluia. Deus nos salva pela sua palavra. Agarre o fogo. Diz em Atos capítulo 4, versículo, melhor dizendo, Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há em outra pessoa que há salvação. Jesus é a palavra que se revela trazendo salvação. Quer ser salvo, quer ser, aleluia, salvo, inscrito no livro da vida, quer sair desse mundo de perdição, quer entrar na cidade de Gósen, como Jacó e os seus filhos, aonde as pragas não chegam, porque lá se torna o reino de Deus, quer fazer parte do reino. Jesus é a palavra que está se revelando com salvação nessa noite, para te transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você quer sair das trevas, quer sair do caos, quer sair de uma vida destruída, então Jesus nessa noite está se revelando com uma palavra de salvação. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique a Ele, porque Ele está aqui. Deus se revela e nos liberta através da sua palavra. Evangelho de João capítulo 3:16: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós éramos escravos do pecado, mas Ele nos liberta. Por quem? Através de quem? Da palavra revelada, da palavra encarnada. Deus nos guia através da sua palavra. Ei! Se você acha que está perdido, porque há momentos na vida do ser humano que ele se encontra, já ouviu o termo, sinuca de bico, final do beco, num labirinto sem saída. Há essas situações, acontecem na vida de todo ser humano. Parece que ele está no beco sem saída, parece que não há saída, parece que não há escapatória, parece que não há. Mas Deus nos guia pela sua palavra. O salmista disse no Salmo de número 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés eu enxergo bem juntinho de mim, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, enxergo qualquer empecilho que está diante dos meus pés, enxergo situações para que os meus pés não sejam feridos, enxergo coisas que vão atingir ou me impossibilitar de continuar a caminhar. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é o farol alto, é o farol que te guia, é o farol como aquele que está diante do mar, que guia o marinheiro para a terra firme. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você está achando que está num beco sem saída, que está sem resposta, se você está achando que não há como mais subsistir, Jesus te guia, Deus te guia pela palavra do seu poder. Ele vai te guiar. E o que Ele vai fazer? Israel estava num beco sem saída, Israel estava diante do mar, Israel tinha Faraó atrás, mas o Senhor abriu o caminho no meio do mar. Deus te guia no beco sem saída, Deus proporciona um caminho pelo poder da sua palavra. Diga para ela assim: Jesus está na frente. Somos
somos protegidos pela palavra. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19 ao 20, nós vamos ver Balaão sendo convidado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. Israel vinha conquistando cidades, Israel vinha conquistando tudo, Deus vinha dando vitória para Israel. Mas de repente, Balaque se reúne com Balaão e fala o seguinte: vamos impedir esse povo. Lança uma palavra de maldição nesse povo, porque se você lançar tropeço na vida desse povo, esse povo não vai prosseguir, esse povo não vai seguir. Deixa eu lhe falar uma coisa. Um certo dia Balaão acorda e diz: é hoje que eu vou amaldiçoar o povo, é hoje que esse povo aqui vai ser sucumbido. Mas quando Balaão abre a sua boca, quando Balaão quer profetizar derrota para a vida do povo de Deus, quando Balaão quer colocar tropeço diante do povo de Deus, ele começa a dizer: eu não posso falar aquilo que Deus não me mandou falar, eu não posso proferir palavras que o Senhor não mandou que eu proferisse. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não posso dizer o que Deus não mandou, porque Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. E aí agora, o que Balaão faz? Assim como Deus, contrário à natureza, faz uma jumenta falar, assim Deus também, contrário à vontade de Balaque, de Balaão, Deus abre a boca de Balaão e diz: eu tenho um dito, eu tenho ordem para abençoar, e eu abençoo este povo. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos protegidos pela palavra de Deus. Ainda que o inimigo queira, ainda que o inimigo insista, ainda que o inimigo trabalhe, ainda que o inimigo projete, ainda que o inimigo venha com as suas ciladas e armadilhas, ainda que o inimigo forje ferramentas, ainda que ele prepare o laço, ainda que ele venha com escudo, com lanças e com paus, ainda que o inimigo se levante, podem falar, lançar palavras de maldição, podem tentar parar a igreja do Senhor, mas a igreja que está debaixo, aleluia, crendo na poderosa palavra do Eterno, ela está protegida. Não há palavra de maldição, não há palavra de maldição, não há palavra que possa destruir o povo de Deus. Levanta sua mão nessa noite e receba o milagre do Senhor. Não é tempo de parar, a esperança está viva. Se coloque de pé. Jesus, sendo a palavra, fez uso da mesma. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então vem Satanás, o adversário, e por 3 vezes ele tenta o Senhor Jesus. Ele diz: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha, transforme as pedras em pães. Olha, ouça o que eu estou lhe falando, porque eu vou te dar os reinos deste mundo. Eu posso fazer coisas para você que você não imagina. Mas enquanto o inimigo estava dizendo: escrito está, escrito está, escrito está, Jesus toma posse com a autoridade do poder da palavra, e ele diz para Satanás: Satanás, dito está, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Deixa eu te falar uma coisa: se você continuar crendo na palavra do Senhor, aquela que trouxe organização no que era caos, Deus vai transformar a sua vida e continuar te sustentando pelo poder da sua palavra. Não é hora de parar, não é hora de desistir. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando Pedro vem com os discípulos à beira da praia, tinha pescado a noite inteira, mas nada pegaram. Jesus olha para as redes e olha para eles e diz: volte para o mar. Mas por que nós voltaremos para o mar? Pescamos a noite inteira, estamos
estamos enfadados, cansados dessa luta, dessa noite castigante, mas a Escritura diz, aleluia, a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Jesus mandou eles voltarem para o alto mar, enfrentarem o mar de novo, mas pelo poder da palavra do Senhor, veio 153 peixes grandes. Há milagre para a tua vida. Se lance, aleluia, crendo na palavra do Senhor, porque você vai ser honrado pelo Todo-Poderoso. E se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Diga comigo: Deus me sustenta pelo poder da sua palavra. Quando muitos estão pensando que a esperança morreu, Deus está mandando eu lhe dizer que Ele está aqui nesta noite para sustentar a sua vida pelo poder da sua palavra. Sabe o que está na expressão da mente do Eterno? Está coisas boas, agradáveis, perfeitas, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Joga a tua mão para cima. A palavra encarnou. Joga a tua mão para cima e eu finalizo aqui. A palavra encarnou. Fecha os seus olhos, porque Ele está aqui. A palavra deixou-se, despiu da sua glória, foi achado como homem, e como homem, sendo obediente, ele foi obediente até a morte de cruz. Ao terceiro dia ele morreu. Pensaram que ele não retornaria mais. Os discípulos no caminho de Emaús estavam tristes, no Evangelho de Lucas capítulo 24, tristes, mas de repente Jesus chega do lado deles e começa a conversar com eles. Quando de repente Jesus se aparta deles, eles começam a conversar um com o outro e diz: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Estão pensando que a nossa esperança, ela acabou. Talvez você entrou aqui cabisbaixo, ferido e machucado, mas ei, joga a sua mão para cima, querido. Levanta a cabeça, porque a cabeça baixa não é coisa de cristão, de chamado, de escolhido, de restaurado. Aleluia, levanta a sua cabeça, porque a nossa esperança foi até o inferno, venceu a morte e o inferno, tomou a chave, ele tem autoridade, e pela força do seu poder ele diz: todo poder é me dado nos céus e na terra. Levanta a sua mão e receba hoje o milagre de Deus. Repita comigo assim: as portas dos céus estão abertas. Diga: as janelas dos céus estão abertas. Se aplicado no ensino das Escrituras, se aplicado, porque se você for aplicado ao ensino das Escrituras, você vai saber o que dizer quando o herege vier. Quando o inimigo da sua alma vier, você vai saber o que falar para ele, e você vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, porque o Deus que rege a minha vida me sustenta pela palavra do seu poder. Levanta a sua mão e a igreja dá 3 glórias bem forte. Levante a sua mão, levante a sua mão e a igreja vai dar 3 glórias bem fortes, porque nesse glória tem portas abertas, porque nesse glória tem vitória para a sua vida. Eu digo: Pai, Filho, Espírito Santo. Diga bem forte: glória a Deus. Diga mais forte: glória a Deus. Diga mais forte: glória a Deus.